Olha, a coisa vai começando a ficar cada vez mais feia para o Bolsonaro. O Sérgio Moro fez outra denúncia bombástica hoje de manhã, que foi destaque no jornal hoje. Foi um bloco inteiro só para Sérgio Moro e Bolsonaro, só batendo no Bolsonaro. Tudo começou hoje de manhã, quando o Bolsonaro recebeu parte do gado dele no Palácio do Planalto, e ele xingou o Moro de covarde, falou um monte de coisa sobre o Moro, e falou principalmente que o Moro não queria facilitar o porte de armas e munições para o cidadão de bem. O cidadão de bem é esse pessoal que sai com tocha na mão igual nazistas, gente que acampa lá na frente do Palácio do Planalto, que pede fechamento do Congresso. Ou seja, cidadão de bem que o Bolsonaro diz são esses criminosos que ainda o apoiam. E o Sérgio Moro respondeu com uma bomba, uma denúncia bomba que vai ter que ser investigada a fundo. E outro problemão para o Bolsonaro, que é, o Sérgio Moro falou que não compactua com a ideia do presidente de armar a população para fazer revoltas armadas contra seus governadores e prefeitos. O Sérgio Moro falou com todas as letras que o Bolsonaro está querendo dar armas para o pessoal fazer revolta contra governadores e prefeitos. O golpe do Bolsonaro não é um golpe militar, porque ele não tem apoio dos militares. Não é um golpe miliciano, porque ele tentou um golpe miliciano, começou lá no Ceará e não deu certo. E as milícias estão sendo desarticuladas pouco a pouco em todo o Brasil. O golpe que o Bolsonaro está tentando agora é o golpe armado com pessoas, como se fosse uma guerrilha, grupos paramilitares, quer dizer, grupos de cidadãos comuns com armas que vão lutar contra governadores, contra prefeitos, contra quem quer que seja para defender o bolsonarismo. Esse é o plano dele. O Bolsonaro já está tentando colocar esse plano em prática faz pelo menos 2 meses. Ele começou a tentar colocar esse plano em prática, foi lá no comecinho de março, logo depois que o Cid Gomes levou 2 tiros, lembra aquilo lá com o trator? Ali o Bolsonaro estava tentando colocar um esboço de golpe miliciano. Eu falei aqui, eu denunciei aqui no canal, depois outros canais começaram a denunciar e todo mundo começou a saber. Era um golpe miliciano, ele infiltra milícias nas polícias militares de todo o Brasil e essas polícias esses policiais criminosos vão tentar cooptar outros policiais para o lado deles para tentar dar um golpe. Tentaram no Ceará, fizeram um esboço, deu errado. Aí os governadores de todo o Brasil ficaram sabendo e começaram a desarticular isso, começaram a transferir policial de um lugar para o outro, transferir delegado, transferir um, transferir outro, para acabar com essa palhaçada do Bolsonaro. Mas agora o Bolsonaro tem o segundo estágio da tentativa de autogolpe dele. Vamos falar disso, mas antes, você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Curte o vídeo, se inscreve no canal. É 1 segundo, é de graça curtir e se inscrever no canal. Quando você se inscreve no canal a partir de um vídeo, o YouTube, o algoritmo do YouTube mostra esse vídeo para outras pessoas. Eu trabalho com redes sociais há mais de 10 anos e eu entendo tudo sobre os algoritmos das redes. Você não é inscrito no canal, você se inscreveu agora, o algoritmo do YouTube pensa, pô, esse vídeo tá bombando, o cara que não é inscrito entra e se inscreve, eu vou mostrar esse vídeo para mais gente. E aí, o YouTube começa a mostrar o vídeo para mais gente, a pessoa entra, se inscreve e vira uma bola de neve e o vídeo vai sendo mostrado para muita gente e a gente consegue quebrar as mentiras do Bolsonaro com verdades. Todo mundo já foi atacado pelas fake news do Bolsonaro. Quando eu digo atacado, não quer dizer que a fake news estava atacando você, mas que os bolsonaristas soltam fake news para tentar te convencer. E quem é convencido por fake news acaba sendo uma vítima das fake news, porque você começa a acreditar em uma coisa que é mentira. E é assim que o Bolsonaro tenta convencer o gado dele e convencer o cidadão despolitizado, sempre com fake news. Então, para quebrar isso, é 1 segundo, é de graça. Agora vamos falar sobre a nova tentativa de golpe do Bolsonaro e a denúncia do Sérgio Moro. A tentativa do Bolsonaro é a seguinte: o Bolsonaro mudou uma normativa sobre munições, que tinha uma normativa sendo feita, que já estava sendo utilizada, que tornava mais fácil o rastreamento de munições. Então, quando uma munição é vendida, dava para a Polícia Federal, para o Exército, as Forças Armadas saberem onde está essa munição e se essa munição for desviada. Vamos supor, porque imagina que a maioria das armas e munições que facções criminosas e bandidos usam são desviados da polícia ou das Forças Armadas por gente corrupta. Ok? Agora imagina se desse para rastrear isso tudo, para coibir esse tipo de desvio, ou seja, os policiais corruptos que desviam armas e munições, eles iam começar a ser presos. Mas o Bolsonaro, ele desfez essa normativa, ou seja, agora está quase impossível rastrear, e ele exonerou o general que tinha assinado essa normativa, é uma portaria, que tinha assinado essa regra e colocou outro, um da confiança do Bolsonaro, no lugar. E depois disso,
O Bolsonaro começou, isso foi no fim de março, foi logo depois da tentativa de golpe miliciano. Não deu certo lá o golpe miliciano no Ceará, era um esboço, começaram no Ceará e iam tentar no resto do país. Como não deu certo no Ceará, o que aconteceu? O Bolsonaro falou, não, vamos então fazer com que não seja tão fácil de rastrear a munição. Assim a gente pode começar, olha só, começar a desviar a munição para grupos paramilitares. E tá aí o grupo da Sara Giromini falando que tem armas no acampamento dela. De onde vêm essas armas? De onde vem, eu não sei. Você também não sabe porque um juiz bolsonarista não deixou a polícia fazer busca e apreensão ali, né? É isso que aconteceu, caiu nas mãos de um juiz bolsonarista. Pois bem, o Bolsonaro fez essa normativa, ele fez várias transferências, foram 2, 3 páginas inteiras no Diário Oficial da União, de gente no Exército, cargos no Exército sendo transferidos. Porque é gente que lida com munição e com armamentos agora. Para onde está indo essa munição e esses armamentos, não sabemos. Aí o Sérgio Moro vai e fala, eu não posso compactuar com a sua tentativa de armar o cidadão para fazer revoltas armadas contra governadores e prefeitos. É uma denúncia muito, muito grave. O STF e a Procuradoria-Geral da República vão ter de investigar isso aí, porque a coisa é feia. O Sérgio Moro está dizendo com todas as letras que o Bolsonaro quer armar pessoas para fazer uma revolução, um autogolpe, alguma coisa assim. É a nova tentativa do Bolsonaro. Eu vou te dar um spoiler sobre o que vai acontecer. Vai dar errado. Vai dar errado. O Bolsonaro não tem apoio nenhum. O apoio popular dele é minúsculo. Esse pessoal fala que quer pegar em armas, tudo mais, mas quanto mais esse pessoal fala, esses grupos paramilitares bolsonaristas, o grupo da Sara Giromini, o grupo de não sei quem, esses 300 gados que estão acampados ali, que já estão... A Sara já está para ser presa a qualquer momento. A ordem de prisão dela já está redigida e assinada. Só falta o procurador enviar a ordem para o juiz, isso se é que ainda não fez, talvez já tenha feito, e só falta o juiz assinar e declarar a prisão dela, ela vai presa e acabou. O acampamento lá do 300 vai ficar sem a líder. Vão ser um bando de criminosos sem líder. É isso que vai acontecer com eles. Pois bem, esses grupos podem até tentar, mas eles são uma minoria tão pequena porque o Bolsonaro não consegue apoio popular. Ontem em São Paulo ficou claríssimo. O número de manifestantes pró-Bolsonaro, que estavam com bandeiras nazistas e tudo mais, era muito pequeno comparado ao número de manifestantes contra o Bolsonaro. E aí, aconteceu uma coisa que ligou os alarmes pro Dória, pro Witzel e para outros governadores. Não pensam que eles não viram. Viram sim. O que aconteceu? A polícia, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, atacou os manifestantes pró-democracia. Então os manifestantes, lá em São Paulo tinha a torcida do Corinthians, aí se uniram a eles a torcida do Santos, do São Paulo e do Palmeiras. E aí estavam ali unidos, parados, gritando por democracia. Veio a polícia e começou a atacá-los. Por que a polícia atacou os manifestantes pró-democracia? Inclusive tem vídeo do policial apontando o fuzil na cara de um manifestante que estava assim. E do outro lado, manifestantes desarmados todos eles, e do outro lado, os manifestantes fascistas com bandeiras nazistas. Eles tinham bandeira nazista, começaram a falar, não, essa bandeira não é nazista, é uma bandeira nazista, bandeiras de grupo nazista ucraniano. Eles estavam ali, tinha uma mulher com um bastão de beisebol e o policial abraçado com ela assim, caminhando, falando, calma, calma. Uma pessoa com bastão de beisebol, o policial abraça e anda com ela pedindo calma. Pessoas desarmadas do outro lado pedindo democracia. E a polícia começou a jogar bomba de efeito moral, começou a provocá-los. Obviamente, alguns foram embora e outros foram reagir. Muita gente, quando é atacada, prefere falar, peraí, aqui vai dar ruim, eu vou embora. E outro fala, peraí, não vou ficar sendo atacado aqui, eu tô certo, eu não fiz nada, vou reagir. E aí começou uma briga de manifestantes contra a polícia e é tudo o que o Bolsonaro queria. A polícia atacando os manifestantes pró-democracia, os fascistas, nazistas ali, fazendo o discurso ilegal deles, ilegal é o discurso nazista deles, sem serem incomodados pela polícia. Imagina a cara do Dória quando ele viu que a polícia estava protegendo bolsonaristas e atacando quem era anti-Bolsonaro. O que aconteceu? Esses policiais já estão todos sendo investigados. No Rio de Janeiro a mesma coisa. Não eram duas manifestações porque os bolsonaristas correram no Rio de Janeiro, mas estava ali liderados pela torcida do Flamengo e do Vasco, alguns manifestantes, a polícia começou a atirar também nos manifestantes, bala de borracha, bomba de efeito moral, sem motivo algum. Imagina a cara do Witzel vendo a polícia que sempre deixa
meia dúzia de bolsonaristas protestar sem problema nenhum e começa a bater sem motivo nenhum nos manifestantes anti-Bolsonaro. E aí fica aquela pergunta, Witzel, vocês são aliados do Bolsonaro? Vocês vão deixar a polícia militar de vocês ser aliada ao Bolsonaro ou vocês vão desfazer, ver de quem partiu a ordem, ver quem são esses policiais bolsonaristas e puni-los e transferi-los para outro lugar e acabar com a palhaçada? O Dória já falou hoje que ele não compactua com o que a polícia fez e os policiais já estão sendo investigados. Então, se o Bolsonaro estava tentando infiltrar bolsonaristas na polícia para tentar alguma coisa, também vai dar errado. Então o Bolsonaro fica sem apoio popular, sem apoio das Forças Armadas, sem apoio até dentro da polícia, porque os grupos de policiais bolsonaristas acabam sendo desmantelados pouco a pouco. E enquanto tudo isso acontece, começou ontem uma discussão, vou falar isso aqui 2 minutinhos, ontem uma discussão sobre a bandeira que os neonazistas estavam usando ali, os bolsonaristas. Os bolsonaristas disseram que essa bandeira não é nazista. E começaram, não é nazista, então a mídia tá toda fake news. Aí a CNN, que é o canal oficial do bolsonarismo, foi lá e chamou o embaixador da Ucrânia. O embaixador da Ucrânia falou, não, essa bandeira não tem nada a ver com o nazismo. Essa bandeira é uma bandeira que tem a cor preta e vermelha e um símbolo, que é um símbolo que foi usado pela SS, a polícia do Hitler, tá? E tem um símbolo ali, mas o vermelho representa o sangue e o preto representa a luta do povo ucraniano. Responde aí nos comentários, você acredita que os bolsonaristas estavam com bandeiras de grupos neonazistas ucranianos porque eles estavam homenageando a luta do povo ucraniano nos 1000 anos de história do país? Você acredita que os bolsonaristas decidiram, num belo domingo, vamos homenagear o povo ucraniano e sua história? Ou essa bandeira foi cooptada pelos nazistas e eles estão usando porque eles são nazistas? Só tem uma coisa, o embaixador da Ucrânia, ele é indicado pelo governo ucraniano. É o mesmo que se você for perguntar para o embaixador do Brasil na Itália sobre teve ditadura militar no Brasil, o embaixador do Brasil atual na Itália, em qualquer outro país do mundo, é indicado pelo Bolsonaro e pelo ministro das Relações Exteriores, o Bolsonaro. Ele com certeza vai falar que não houve ditadura militar no Brasil, que o Ustra não foi torturador, que o Bolsonaro é democrata, que o Bolsonaro está sendo perseguido pelo STF, tá vendo? Por quê? Porque o embaixador, ele é subordinado ao presidente. Se na Ucrânia tem um presidente neonazista, obviamente, o embaixador ucraniano também é neonazista. E ele não vai falar, não, mas esse partido aí que ajudou o presidente a dar um golpe de Estado em 2014 não é neonazista. Eles usam o símbolo nazista em todos os vídeos. Eu fui na Ucrânia, eu vi os nazistas de perto. Eles usam símbolos nazistas, eles gritam palavras de ordem nazistas, eles têm até foto do Hitler nas casas deles, mas eles não são nazistas. É uma bandeira que é a história do povo ucraniano. O bolsonarista tenta sempre distorcer a narrativa, sempre arranjar uma desculpinha, mas pega mal, porque o cidadão normal veio e fala, peraí, se a base de apoio do Bolsonaro são nazistas, olha só, a Sara Giromini, essa que está para ser presa a qualquer momento, ela fez um protesto do Gado 300 na sexta-feira à noite, ou no sábado à noite, deu lá 30 pessoas, eles estavam com tochas. Eles estavam com tochas porque quem usava tochas em protesto e gritava palavras de ordem, inclusive as mesmas palavras de ordem, eram os nazistas na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial. Eles andavam com tochas para intimidar os judeus, é isso. A Ku Klux Klan, que é um grupo racista norte-americano, também eles andavam sempre com tochas. E em Charlottesville, que é uma cidade norte-americana nos Estados Unidos, onde teve muito protesto contra o racismo em 2014, grupos nazistas andavam com tochas. E aí grupos antifascistas iam lá e enfrentaram e deram um cacete nos grupos nazistas. Mas sempre os nazistas estão com tochas, gritando sempre as mesmas palavras de ordem. E aí você liga pontos. Bolsonaro sempre bebendo leite como os nazistas. Aí, grupos bolsonaristas começam a usar bandeiras nazistas. Grupos bolsonaristas começam a fazer passeata com tochas, como os nazistas faziam. O ministro das Relações Exteriores do Bolsonaro, o secretário da Cultura do Bolsonaro, o antigo, tinha música nazista, tinha discurso nazista dele, ali fez um discurso nazista. O Bolsonaro ontem vai no Facebook, coloca Jair Bolsonaro, vai no Facebook oficial dele,
O Bolsonaro colocou ontem uma frase do Mussolini. Mussolini é o líder fascista da Itália, um assassino, é um ditador assassino sanguinário. Mussolini, o melhor amigo do Hitler, um dos melhores, assim, aliados, Mussolini e Hitler. O Bolsonaro colocou uma frase do Mussolini ontem no Facebook dele. E aí o Bolsonaro falou, o velho italiano sempre dizia que blá blá blá. O velho italiano é um ditador fascista, é o criador do fascismo no mundo. O Bolsonaro está assumindo, sou nazista, sou fascista e estou tentando ser ditador. É isso que o Bolsonaro está fazendo com todas as letras, claramente. Agora, quem vai apoiar isso, aí não dá mais para falar, o cara que apoia o Bolsonaro, ele é mal informado. Não, o cara que apoia o Bolsonaro, ele é nazista de agora em diante. É fascista ou nazista ou as duas coisas. Então, não tem mais diálogo com esse pessoal. Quer ajudar a acabar com o bolsonarismo? Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e vamos aqui, cada vez mais, pressionar para as investigações contra o Bolsonaro continuarem cada vez mais avançando contra ele. Isso vai continuar, não tenha dúvida. A força que vai empurrar o Bolsonaro vai ser muito, muito grande. Nós somos maioria, já somos mais de 70% e vamos fazer valer a nossa maioria. Então curte e se inscreve no canal. Falou!